Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. De acordo com o Decreto Municipal de número 728, 11 de novembro de 2025, a Prefeitura Municipal antecipou a Feira Livre desta cidade para esta sexta-feira. A antecipação do evento é em virtude do feriado nacional da Proclamação da República, neste sábado 15 de novembro. O decreto foi assinado pelo Prefeito Municipal, Acaso Sâncio de Brito, mantendo os horários e funcionamento das repartições públicas em atividade. Foi bastante participativo o ato de assinatura da ordem de serviço, autorizando o início das obras da Academia de Saúde na comunidade rural Entre Serras, uma proposição de autoria do vereador José Roberto Garcia de Araújo, do Partido dos Trabalhadores. A ordem de serviço, assinada pelo prefeito municipal, decorrente de uma emenda parlamentar da deputada federal Natália Bonavides, Partido dos Trabalhadores, no valor de R$150 mil, destinado ao município de Serra Negra do Norte. No espaço será construído um ambiente voltado à prática de esportes, à saúde e à socialização, destinado à população da zona rural de Entre Serras e das comunidades adjacentes. No ato da assinatura estiveram presentes o prefeito municipal, o vice-prefeito Evanildo Nunes da Rosa, secretários do governo municipal, representantes do Poder Legislativo, Conselho Tutelar, além de representantes de assessoria parlamentar da deputada federal Natália Bonavides, ela do Partido dos Trabalhadores aqui do estado do Rio Grande do Norte. Essa tarde de 12 de novembro de 2025 foi uma tarde de muita alegria, porque fizemos aqui a assinatura da ordem de serviço para a construção da Academia de Saúde da comunidade Entre Serras. Esse foi um esforço parlamentar do vereador Zé Roberto, juntamente com o mandato da deputada Natália Bonavides, que destinou uma emenda para o nosso município no valor de R$150 mil, para que a gente pudesse fazer a licitação e dar ordem de serviço para a obra. Então, com muita alegria, com muita satisfação, é mais uma entrega importante que estamos fazendo para a comunidade Entre Serras e que, obviamente, um equipamento desse vai servir para todo o entorno. A Prefeitura Municipal encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei de número 027/2025, autorizando assim o Poder Executivo a utilizar recursos financeiros provenientes à alienação de bens municipais. O objetivo da proposição visa atender à demanda no tocante ao enfrentamento da situação de emergência ocasionada pela seca e estiagem aqui neste município, com destinações previstas nas leis municipais de número 772/2021 e de 877/2024. Uma comitiva de torcedores de Serra Negra do Norte, admiradores do esporte amador, estará neste sábado amanhã em Caicó, participar e prestigiar e acompanhar a equipe do Atlético Clube Corinthians e da seleção de futsal de Santa Cruz no jogo entre as duas agremiações esportivas. A partida faz parte da final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão do Rio Grande do Norte. A partida irá acontecer no ginásio poliesportivo do Colégio Diocesano de Caicó a partir das 19 horas. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, hoje a gente vai abrir uma janela para um lugar bem específico no mapa. Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. O material que a gente tem aqui é um apanhado de notícias, sabe? E também um áudio de um informativo local. Tudo bem recente, agora de novembro de 2025. E a nossa missão aqui é tentar montar o quebra-cabeça do dia a dia da cidade usando esses fragmentos. E o que eu acho fascinante nisso é que a gente sai um pouco, sabe, da órbita das grandes discussões nacionais
e aterrissa na realidade. Vamos ver como decisões que parecem pequenas, tipo mudar o dia de uma feira, e outras bem grandes, como, sei lá, enfrentar uma seca histórica, como elas acontecem na prática e se conectam. É assim, como olhar a Serra Negra do Norte por um microscópio para entender um pedacinho do Brasil. Exato. Então, vamos começar pelo que talvez seja o mais palpável, né? O coração da semana em qualquer cidade pequena. A Feira Livre. A notícia é simples. A feira, que é sempre no sábado, foi antecipada. Veio para sexta-feira, dia 14 de novembro. O motivo? Feriado. Proclamação da República no sábado, dia 15. À primeira vista parece só um ajuste de calendário, né? Mas o que me chama a atenção é a formalidade por trás disso. A mudança foi instituída por um decreto municipal, o Decreto 728, assinado pelo prefeito Acácio Brito. E isso, assim, já diz muita coisa. Como assim? A feira não é só um evento, ela é uma instituição. O poder público precisa usar as ferramentas formais, um decreto, para mexer nela. Não é só um aviso no rádio, entende? Entendi. E tem um detalhe no decreto que eu achei curioso. Ele deixa claro que, apesar da feira mudar, todas as outras repartições públicas funcionam normalmente na sexta. Ou seja, foi uma decisão quase cirúrgica. Isso é só para não atrapalhar a rotina ou tem mais coisa aí? Ah, tem muito mais. Isso não é só sobre burocracia. É sobre um governo local reconhecendo que a feira é um motor econômico da cidade. Para muitos pequenos agricultores, comerciantes, aquele dia é a principal fonte de renda da semana. Nossa, claro. Adiar ou cancelar por causa de um feriado ia interromper esse fluxo de dinheiro. Então, o decreto não é só logístico, ele é uma decisão econômica crítica para proteger a renda de dezenas, talvez centenas de famílias. É o Estado usando o seu poder para blindar a economia informal. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. O decreto vira tipo um escudo para o ganha-pão das pessoas. Faz todo sentido. E, bom, partindo dessa gestão do presente, do imediato, as fontes nos levam para um investimento que olha mais para o futuro. Foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma academia de saúde na comunidade rural de Entre Serras. Um investimento de R$150 mil. O objetivo declarado é criar um espaço para esporte, saúde e socialização. Mas a chave aqui, para mim, é a localização, na zona rural. Isso é um sinal político muito forte. De que a gestão está tentando descentralizar os investimentos. Exato. Levando infraestrutura para áreas que, historicamente, são mais esquecidas em favor dos centros urbanos. E o que eu achei interessante foi rastrear a origem disso. O projeto não nasceu assim do nada, no gabinete do prefeito. A ideia veio de uma proposição de um vereador local, o José Roberto Garcia de Araújo, do PT. Ele provavelmente ouviu essa demanda direto da comunidade, né? E aí a gente vê a engrenagem política funcionando em sua plenitude, sabe? A necessidade que foi identificada na base pelo vereador precisava de dinheiro para sair do papel. E os R$150 mil vieram de onde? De uma emenda parlamentar da deputada federal Natália Bonavides, que também é do PT. Ah, então é a demonstração clássica que você falou. Sim, é um problema local que, através da representação política, consegue buscar recursos lá na esfera federal. Certo, mas vendo essa cadeia toda alinhada, com vereador e deputada do mesmo partido, isso não abre uma margem para a gente ler como, sei lá, clientelismo? Como que a gente separa o que é um benefício genuíno para a comunidade de uma manobra política para fortalecer um grupo? Olha, essa é uma pergunta excelente e toca num ponto central da nossa política. A linha é muito tênue, sem dúvida. A política partidária está ali, é inegável. A cerimônia de assinatura no dia 12 com o prefeito, vice-prefeito, Evanildo Nunes da Rosa, secretários, tudo isso é um ato político para capitalizar o feito. Uhum. No entanto, o mecanismo da emenda parlamentar, mesmo sendo criticado, é uma das poucas ferramentas que um município pequeno, como Serra Negra do Norte, tem para, digamos, furar a fila do orçamento federal e trazer um projeto concreto para casa. No fim do dia, o que fica para a comunidade de Entre Serras não é o discurso, mas uma academia que, se for bem usada, pode melhorar a qualidade de vida. A política é o meio, mas o resultado, nesse caso, é um equipamento público tangível. Entendi. É a diferença entre a intenção e a entrega.
A política acontece no meio do caminho, mas o que importa é o que chega na ponta. É interessante ver essa aposta no futuro, na saúde. Mas as fontes que a gente recebeu também mostram uma outra face da realidade de Serra Negra. Uma luta bem mais antiga, mais silenciosa. Uma luta pela sobrevivência, na verdade. Exato. Estamos falando do Projeto de Lei número 027 de 2025. A Prefeitura enviou para a Câmara Municipal e a proposta é bem direta e dura. Pede autorização para vender bens do município. O termo técnico é alienação de bens municipais. Isso. Na prática, a Prefeitura está pedindo para vender o próprio patrimônio. E o dinheiro não é para construir algo novo como academia. O texto é explícito. Os recursos vão ser usados para enfrentar a situação de emergência causada pela seca e estiagem. E é aqui que a análise fica mais sombria. Se a academia de saúde é um investimento, a venda de patrimônio é um desinvestimento. É uma medida drástica. É como, sei lá, uma família vendendo um bem para pagar uma conta de emergência. Mas acho que vai além. É um sintoma, né? É um sintoma de um problema estrutural. Vender ativos é uma receita não recorrente, você só faz isso uma vez. Ao recorrer a isso, a gestão está admitindo que as fontes normais de receita, como impostos e transferências, não são suficientes para lidar com o choque climático. E pelo que eu vi, não é a primeira vez. O projeto se baseia em leis anteriores, uma de 2021 e outra de 2024. Quer dizer, não é uma crise de agora, é uma condição crônica. É uma ferida que não fecha. Exatamente. E esse é o ponto que eleva a discussão. Isso não é só uma crise em Serra Negra do Norte. É um retrato da fragilidade de centenas de pequenos municípios no semiárido. Eles estão na linha de frente da crise climática, enfrentando secas cada vez mais severas, mas não têm uma estrutura de financiamento para lidar com isso. O resultado é essa situação perversa. São forçados a canibalizar o próprio futuro, vendendo patrimônio para sobreviver ao presente. Nossa. A verdadeira história aqui é a da autonomia municipal sendo corroída pela mudança climática. É um contraste brutal. De um lado, 150 mil de uma emenda para construir o futuro. Do outro, a necessidade de vender o que já se tem para remediar o presente. Isso deve criar uma tensão enorme na gestão. Uma tensão que define a administração pública nesses lugares. É um equilíbrio constante entre o urgente e o importante. O incêndio a ser apagado é quase literal. A falta d'água, a perda da safra, e isso consome recursos que poderiam ir para projetos de longo prazo. É um ciclo muito difícil de quebrar. Falando em tecido social, a última parte do nosso material mostra exatamente isso. A comunidade se unindo de um jeito completamente diferente, movida não por crise ou decreto, mas por paixão. Uma comitiva de torcedores da cidade está se organizando para ir até a vizinha Caicó. Ah, sim. A missão é apoiar as equipes locais na final do Campeonato Estadual de Futsal da 2ª Divisão. O jogo é no sábado, dia 15, às 7 da noite. Atlético Clube Corinthians contra a Seleção de Futsal de Santa Cruz. Isso me lembra muito aquela energia de cidade pequena, sabe? De pegar um ônibus com a torcida para jogar na cidade vizinha. A viagem é quase tão importante quanto o jogo. Cria aquela sensação de nós contra o mundo. Pois é. Não é sobre um esporte milionário, profissional. É sobre identidade. Você usou a palavra perfeita. Identidade. Em meio a desafios tão áridos como a seca, eventos como esse funcionam como uma espécie de cola social. É a expressão da coesão. Essa mobilização não é sobre o esporte em si, é sobre pertencimento, sobre o orgulho de defender o nome da cidade. E o fato de ser amador talvez seja o ponto mais forte, não é? Não tem um grande patrocinador, não tem contrato de TV, é a paixão pura. Precisamente. Essa é a força do amadorismo. Não é movido por dinheiro, é por laços. São vizinhos torcendo por outros vizinhos. Num lugar que enfrenta desafios estruturais tão grandes, essa demonstração de orgulho e união representa um capital social imenso. É uma fonte de resiliência. Enquanto o governo luta com decretos e leis para manter a cidade funcionando, a própria população, com o jogo de futsal, reafirma sua força coletiva. É o que mantém a comunidade viva. Então, em poucos dias,
a gente viu um retrato bem completo de Serra Negra do Norte. A gestão da motina, com a feira, que na verdade é uma decisão econômica, o investimento no bem-estar futuro com a academia, o combate quase desesperado a uma crise crônica com a venda de patrimônio e, por fim, a celebração da identidade local através do esporte. Um retrato complexo e muito real mostra que administrar uma cidade e viver nela é esse ato de equilibrar constantemente a esperança, a crise, a burocracia e a alegria. Para fechar, então, que pensamento final essa nossa análise deixa para reflexão? A reflexão que fica para mim é sobre o que realmente significa prioridade. Ao ver, num mesmo recorte de tempo, uma prefeitura investindo em lazer e, ao mesmo tempo, vendendo os próprios bens para garantir o básico, como a água, a gente é forçado a perguntar: como as prioridades de uma comunidade são de fato definidas? É uma escolha entre o importante e o urgente? E qual o peso real de cada uma dessas decisões? A construção da academia, a venda de um terreno, a viagem da torcida, na vida de quem está ali, vivendo o dia a dia dessa balança. É nesse equilíbrio instável que a verdadeira história de lugares como Serra Negra do Norte é escrita. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.